E aí, tudo bem? A gente vai conversar aqui no Campinas Innovation Week, diretamente do estúdio de podcast da IMA, com o André Aquino, que é diretor da pasta, ou melhor, diretor ali, né, de uma parte, né, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, mais especificamente da Diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, né, dentro da Secretaria. Queria começar entendendo a importância para o senhor de um evento como esse, né? A gente entende que falar de tecnologia é importante, mas quando o poder público vai atrás disso, monta um evento como esse, incentivando a movimentação em região central, como está acontecendo, incentivando o turismo, incentivando o comércio, qual que é a relevância de tudo isso? Bom, é um prazer estar aqui com vocês na Campinas Innovation Week. Obrigado pela oportunidade, Gustavo. Realizar eventos como esse é importante para trazer o potencial de que inovação tem como caminho para o desenvolvimento da cidade, desenvolvimento do estado, desenvolvimento de um país, maneira de criar riqueza, não apenas criar riqueza, mas transferir riqueza, fazer transformação social e uma nova concepção de vida e de cidade. Inovação é fundamental para isso. Quando a gente está ligado nisso, né, tá ligado nesse tipo de evento, eu até comentei mais cedo com uma pessoa que esteve por aqui, que a gente nunca sai do Campinas Innovation Week ou de outros eventos do tipo com o mesmo horizonte. Sai muito diferente, né? Porque a gente começa a perceber que essa ciência, essa tecnologia, não está só em evento que a gente vê pela televisão, ou ela pode ser aplicada na prática, que nem aquele cachorro que a gente vê circulando por aqui. Ele é um segurança, ele é um cachorro que está gravando, que pode servir para muita coisa, né? A dificuldade que a gente tem quando a gente fala de inovação é que muitas vezes a gente não consegue perceber no presente que a gente vive o quanto que a inovação que foi desenvolvida décadas atrás está presente hoje na nossa vida. Esse celular na sua mesa, nessa mesa, ele é pleno de tecnologia que foi desenvolvida na década passada ou antes até. Só que leva um certo tempo para essa tecnologia que está sendo desenvolvida nas universidades e que está presente aqui na Campinas Innovation Week como se fosse algo muito distante, não próximo da realidade, mas em pouco tempo isso vai estar moldando a nossa vida, como a gente interage. Então a gente pega, por exemplo, o WhatsApp, que substitui o telefone no passado. Toda a nossa maneira de interagir vem de inovação que foi feita e apareceu em eventos como esse. É isso, e é interessante porque as câmeras que inclusive estão nos filmando aqui, elas são modernas extremamente, mas o tamanho dela há 10 anos, né, a gente fala assim, isso daí deve filmar muito mal, deve ser uma imagem terrível. Pelo contrário, ela filma muito melhor que câmeras maiores, né, e é um pouquinho dessa questão da tecnologia. Dentro da secretaria, justamente não necessariamente ali diretamente com o senhor, nós falamos das universidades, nós falamos do Centro Paula Souza, e isso é um ponto muito importante, né? Esse trabalho desenvolvido em universidades, em institutos, é produção de conhecimento, é produção de tecnologia que é voltada para a população. As pessoas muitas vezes justamente pensam, mas está ali pesquisando, mas nunca vai ter uma prática. Pelo contrário, né? Isso chega no nosso dia a dia e é por isso mesmo que tem a importância de você investir em tecnologia. Tem a FAPESP, enfim. Esse é o papel do Estado, né? Sim. O Estado de São Paulo hoje não, há muito tempo é líder em ciência, tecnologia e inovação. Qualquer mapa de inovação que você pegar, no sul global, o Estado de São Paulo se destaca pelos investimentos que vêm sendo feitos. E Campinas é uma cidade importantíssima, né, nesse ecossistema de inovação. Não só pela presença da Unicamp, mas por todos os outros equipamentos de inovação que existe aqui e de pesquisa e desenvolvimento. O CNPEM, que está aqui, o CPQD, são só 2 exemplos, a PUC, Campinas. Campinas é um ecossistema fundamental. Mas eu só queria destacar, com relação à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que além das universidades paulistas, nós rodamos também uma rede de ambientes paulistas de inovação aberta, que são sem fins lucrativos, que hoje tem 13 parques tecnológicos e mais de 60 incubadoras. Legal. Em que 5 deles, se não me engano, estão em Campinas, outros 2 em São Carlos, São José dos Campos. Essa é uma outra característica do estado de São Paulo. Tem uma rede de parques tecnológicos muito forte.
E é interessante porque você instala, né, uma faculdade, uma universidade num ponto, naturalmente ao redor dela nascem muitas empresas, muitas startups direcionadas à tecnologia, né? Então é plantar semente. Sim. Sim, e por que que isso, você mencionou, Gustavo, por que que isso deve ser assim, um assunto de interesse da população em geral? A população, quando ela se aproxima desse território do conhecimento, quando a gente cria um território de conhecimento, as pessoas começam a ter oportunidade de ser formadas nessas carreiras. Abrem oportunidade para todos os tipos de diversas classes sociais, diversos grupos, para todas, diversas comunidades que quiserem se aproximar, serem formadas, serem capacitadas e mudar completamente o padrão de vida. À medida que a gente cria esses territórios de conhecimento, a atividade econômica passa a ser de maior valor agregado, maior distribuição de renda e melhor qualidade de vida para essas pessoas. O André Aquino está conversando com a gente aqui. Ele é diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo. E ele veio até o evento Campinas Innovation Week para tratar exatamente de territórios de conhecimento e distritos de inovação. Uma política pública do Estado que é muito relevante. E quando a gente fala de distrito de inovação, a gente está falando de Campinas, né? Temos um aqui em Campinas. Conta pra gente como que é isso. Sim. Campinas tem um dos 3 distritos de inovação em formação. Aqui em Campinas, o RIDS, que é o Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável, fica ali na região da Unicamp, CNPEM, CPQD, naquela região de Campinas ali em torno de Barão Geraldo. O RIDS ele tem décadas de formação, é um dos distritos de inovação em São Paulo, no estado de São Paulo. O outro fica na zona oeste da cidade de São Paulo, ali em torno do campus da cidade universitária, no Butantã, /Jaguaré. E um terceiro em formação é na cidade de São Carlos. Os distritos eles são fundamentais, que é um distrito. O que é um distrito de inovação? É a reunião de organizações de base científica, tecnológica e inovação que se articulam para potencializar tudo que já existe naquela área. E a diferença entre um distrito de inovação e um parque é que no parque as pessoas, por exemplo, pegam o carro, vão até lá, estacionam o carro, trabalham e à noite elas voltam para suas casas. Nos distritos as pessoas moram, trabalham e se divertem num distrito de inovação. E aí isso puxa a necessidade de discutir urbanismo e arquitetura de distritos, porque aquela região da cidade precisa ser transformada para que as pessoas passem a morar ali, a trabalhar ali, e é justamente porque essas pessoas interagem que começa a aparecer serendipidade, interações não intencionais, em que as pessoas trocam ideias e surgem novas soluções tecnológicas. No meu tempo de escola, a gente falava que era a indústria limpa, né? Porque produz ali tecnologia e tal. Não sei se esse termo ainda se usa, mas eu quero amarrar esse termo com o fato da gente pensar no distrito como um espaço também de desenvolvimento sustentável. E esse desenvolvimento sustentável não é só porque a tecnologia é limpa, a indústria é limpa, mas também por causa dessa questão. Você trabalha, você vive, você, enfim, se diverte no mesmo espaço, evita o transporte particular, né? Conta pra gente. Perfeito. Aqui o RIDS ele tem um ponto importante que, por definição ou por projeto, o tema sustentabilidade é um dos pilares. Então, tudo que vai ser feito ali no distrito vai ter essa orientação. Então, desde atrair empresas que têm um direcionamento para soluções sustentáveis, por exemplo, de energia limpa, energia renovável, mas até, Gustavo, na maneira de pensar o restaurante universitário, como que ele trabalha com economia circular. Na maneira de pensar como que a gente vai distribuir parte do território para agricultura sustentável ou comunitária. Tudo isso pode ser pensado dentro de um distrito. Um distrito acaba sendo uma grande área de experimentação, a gente chama de sandbox, uma grande área de experimentação de novas soluções para uma sociedade melhor. Certo.
Eu tenho conversado com o pessoal aqui e eu tenho sempre pedido para deixar uma mensagem no final, né? A gente está falando principalmente de inteligência artificial, a gente está falando de negócios, né? Muitas pessoas fazem esse direcionamento. No caso, a gente está falando de uma gestão pública, então queria que o senhor deixasse essa mensagem, até ampliando ainda mais, né, o público a qual o senhor se dirige. E pensando nisso, né, o quanto é importante hoje a gente pensar nessa ciência e tecnologia com essa responsabilidade também do desenvolvimento sustentável. Perfeito. Eu faço um convite para quem nos assiste para pensar em inovação não necessariamente associado à tecnologia digital. Pensar em inovação como um ato de construir algo melhor para nós mesmos, para a sociedade que vai vir, para a próxima geração, para as crianças que vão vir. Pensar em inovação como novas maneiras de viver, novas maneiras de desenvolver a sociedade e o planeta. A tecnologia digital, como inteligência artificial, é uma das possibilidades, e aí tem todas as questões que a gente vem discutindo, mas existe também inovação associada à política pública, inovação associada à arquitetura, a inovação associada à maneira de fazer negócios, inovação associada a escolas de artes e humanidades. Tudo isso envolve tecnologia, mas não é só sobre tecnologia. É sobre repensar a sociedade. O André Aquino conversou com você, conversou comigo. Ele é diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo. Eu agradeço demais a sua participação, a nossa conversa. Um ótimo dia e um bom evento. Um ótimo dia e um bom evento para nós. Obrigado.